Boa noite, Domi, Alice, PVC, Mili. Pois é, eu tô aqui, ó. Ali é o campo já, mas por enquanto não fomos liberados, não sabemos se vamos poder entrar e conversar com todo mundo, né? Normalmente em dia de título isso é liberado, mas fica aqui a expectativa. Uma festa muito bonita da torcida do Corinthians, né? Empurrou bastante, mas como a Mili falou, o jogo foi difícil, viu? Para quem precisou acompanhar, foi bem difícil, pouquíssimas oportunidades. Se não for, tirando o pênalti do Veiga, o Palmeiras não criou mais nada, foi um repertório muito pobre ofensivamente. E concordo com a Mili quando ela diz que o Corinthians também não soube aproveitar essa força da torcida, né? Mas o que importa é o título, né? Um título muito comemorado, o Abel, durante a temporada, ele chegou a dizer que se o Palmeiras perdesse o Paulistão, não teria problema. E pela postura do time em campo hoje, acho que o discurso foi o mesmo, porque o Palmeiras não jogou como um time que precisava vencer a partida e o Corinthians não precisava, né? Já fez a vantagem no jogo de ida. Então, na minha opinião, foi um resultado muito justo. A equipe de arbitragem passando atrás aqui de mim, os personagens principais do jogo, né? Mas uma festa muito bonita da torcida do Corinthians aqui na Neoquímica Arena hoje. Flávio, esse ponto que você levantou é muito importante, porque tem esse discurso mesmo do Abel, né, Alicia? E você acha que os jogadores internalizaram isso um pouco? Porque eu tive essa mesma impressão que o Flávio, que eles entraram assim, como se eles não precisassem fazer o gol para vencer ou para levar para os pênaltis. Olha, foi a final mais mole do Palmeiras que eu já vi na era Abel. Né? Eu comentei aqui durante a semana nos programas que, embora o Palmeiras não tivesse demonstrado ainda esse ano um grande futebol, não tivesse feito uma boa partida de verdade, que a confiança da torcida do Palmeiras estava muito baseada na capacidade do Abel de motivar os jogadores no momento em que importa. Né? O time vai lá, está fazendo um campeonato meio mais ou menos, de repente entra para o jogo possuído, a história do pacto, e o Palmeiras consegue buscar essa vitória. Hoje o Palmeiras, assim, a impressão que dava é que o 0-0 era do Palmeiras. O Palmeiras entrou muito devagar, muito sem foco, muito sem vontade, era o que parecia. Então a história que o Abel falou, né? Ah, porque também se perder ninguém vai morrer. Quando eu ganhei vocês não desvalorizaram, então não vale nada. A impressão que dava era que para os jogadores também não valia nada, porque não salvou praticamente ninguém, especialmente no primeiro tempo. E é bem pouco característico desse time do Abel entrar numa final assim tão largado, né? O time sem brilho, sem vontade, me chamou muita atenção também e concordo, né? Parece que internalizou esse discurso, assim, se ganhar tudo bem, se não ganhar também, né? Ninguém morre no dia seguinte. E é muito difícil você, né? É a história do você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Entrar em campo assim, ainda mais buscando um tetracampeonato, surpreende. O Nunes Silva Alvinegro mandou aqui, PVC. Se o Palmeiras jogar assim na Libertadores, não passa da fase de grupos. Essa é a preocupação do torcedor, que também já comprou esse discurso, né? Que precisava ganhar o Paulistão. Agora é hora de olhar para o Mundial, para a Libertadores, mas aí fica esse questionamento. Mas eu acho que tem umas questões táticas que são importantes de pensar. Tinha um combate homem a homem, por exemplo, o Veiga vinha pegar o Carrilho e o M ficava com o Garro, ele puxou o Estevão mais para dentro para tirar do contraste com o Angileri, deixou o Mike batendo com o Angileri e tinha uma dificuldade de encaixe de marcação, porque o meio do Corinthians tem 3 jogadores que, embora volantes, constroem o jogo. O M e o Aníbal não conseguiram construir, desse ponto de vista fez falta o Richard Rios, embora eu discuta muito a participação do Richard Rios nos jogos mais decisivos, mesmo no jogo do Allianz Parque, que ele entra na dividida e acaba dando um toque de letra que deixa o Memphis em condição de fazer o passe para o gol do Alberto. Eu acho que tem uma série de questões táticas. Eu acho que, por exemplo, a última final tão ruim quanto esta, o jogo foi fraco, mas a última final tão ruim quanto esta foi o Palmeiras e Corinthians de 2020. Foi um jogo que terminou, eu lembro da transmissão, de terminar com as pessoas dizendo este jogo foi um vazio de ideias. Foi exatamente o que se disse naquela transmissão, que foi o que aconteceu hoje, mas tem um embate de marcação muito forte. Eu acho que são coisas distintas. Em relação ao que o Latif está dizendo,
da questão do Palmeiras não é não ligar para o campeonato, mas é entender que existem outras prioridades maiores na temporada, e acho arriscado, porque o Palmeiras pode passar, até pela reformulação que está sendo feita, pode passar o primeiro ano desde 2019 sem ganhar título nenhum, mas o que avaliza o que o Latifi está dizendo é a decisão de não levar o Maurício para o banco. O Maurício não teve... Tinha um boato ontem de que o Maurício tinha tido uma lesão muscular, uma nova dor muscular, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o entendimento de que a cicatrização do ombro do Maurício da cirurgia ainda não se concluiu e que levá-lo para um jogo pegado como esse podia ser um risco, porque como não está cicatrizado completamente, uma queda podia refazer a fratura. Por isso ele não foi para o jogo. Então você pode dizer, mas se é Palmeiras e Corinthians, e é final de campeonato, e é prioridade da temporada ganhar o título, então o Maurício tinha que ter ido para o jogo. É uma boa pergunta para se fazer para o Abel. O Maurício não foi para o jogo porque era paulista? Se fosse a decisão da Libertadores, ele iria para o jogo? Acho uma pergunta para a coletiva. Daqui a pouco, para entender o que ele vai dizer.